E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não está acostumado, né? Já tem um tempo que a gente não grava junto, não podia deixar de aproveitar essa nossa passagem aqui pelos Estados Unidos, né? Essa série de vídeos que a gente está gravando para encontrar com a Gabi do Turista Orlando. Acho muito difícil que alguém não conheça o trabalho dela, mas para nós é um prazer estar aqui conversando com a Gabi. Gabi também há muito tempo já queria, né, encontrar com a gente para a gente comentar algumas coisas, alguns assuntos, né, Gabi, que tem estado aqui muito presente dentro da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Algumas informações, né, que as pessoas têm divulgado de forma até irresponsável aqui dentro da comunidade. A Gabi me chamou, a gente marcou aqui de encontrar para poder trazer esse assunto para vocês, para os seguidores da Gabi também. Então, vou deixar a Gabi falar um pouquinho aí para ela explicar um pouquinho, e aí a gente já começa o nosso papo aqui e vem trazendo as informações que vocês precisam. É isso aí, a gente já tá junto com a Leon Group há mais de 5 anos, né, Léo? A Gabi é uma das dinossauras da Leon Group, tá? Nossa parceira já há um tempão. E a gente fala muito sobre isso, sobre a imigração de fato, o pessoal que quer vir morar aqui nos Estados Unidos de forma legal. A gente sempre gostou de trazer essa informação de qualidade com profissionais da área, e eu acho que é muito importante agora, nesse momento que a gente está vivendo, 2025. Trump é o novo presidente. Será que é verdade, Léo? Todos os brasileiros vão ter que ir embora daqui? O que está acontecendo? Então, acho que é muito importante a gente trazer essa informação sem aquele desespero, sem oba-oba, né, Léo? Eu acho que isso é essencial para esse momento agora. A gente já vai, Gabi, a gente já tá tanto tempo junto que a gente já tá indo pro terceiro presidente que a gente comenta, né? É isso aí. Já foi o Trump na primeira vez, depois veio o Biden, voltamos no Trump, e que assim prossiga. Então, isso é legal até a gente comentar, porque isso mostra o quanto a imigração ela é dinâmica, o quanto é cíclico, né? As demandas elas vão mudando de acordo com a administração que assume, então é sempre importante a gente vir aqui conversar com vocês, porque realmente algumas situações mudam. Como a Gabi falou, a gente sempre tem um perfil de trabalhar em cima de fatos, né, Gabi? Hoje, com o advento de grupinho de WhatsApp, influencers que vão para a internet sem qualquer responsabilidade, só em busca de cliques, né, visualizações, a gente está vivendo uma era de excesso de informações, e a maioria delas, muitas delas, sem procedência, né, não tem um embasamento de fato, sem embasamento. E a Gabi também sempre teve esse perfil, por isso que a gente é parceiro há tanto tempo, de não entrar nesses boatos, de trazer realmente a informação vindo da fonte procedente. E vai ser muito legal hoje aqui a gente comentar desses assuntos que as pessoas têm abordado a Gabi nas caminhadas dela aqui por Orlando, pelos Estados Unidos, com essas dúvidas. Então a gente está pronto aqui para, nesse passeio aqui, escolhemos essa localização horrível aqui, né, Gabi? Super agitada aqui, para a gente poder comentar e vocês poderem também ter acesso a esse conteúdo mais denso. É importante a gente falar que às vezes no Instagram, né, Gabi, a gente não tem o tempo necessário. Fica limitado, né? Para ter esse nível de profundidade das informações. Mas hoje estamos aqui sem hora para acabar e vamos começar a conversar sobre isso. Isso aí, bora lá. Então, bora começar, Léo. Me conta, o que você acha desse cenário atual em relação aos brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos? Depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência vivendo isso aqui na prática, mas eu acho que é legal a gente ter essa impressão sua também sobre o que está saindo de informação de fato, enfim, essa opinião mais concreta, né? Foi bom até a gente sentar, aquela história, né, Gabi? Senta que lá vem história. A gente resolveu aqui sentar para conversar sobre isso, pessoal. E é fundamental a gente vir trazer esse tipo de informação, Gabi, porque, como a gente comentou na abertura, né? Muita boato, muito caos acontecendo, né? Muitas pessoas trazendo caos, e eu tenho, né, nessas andanças aí, nas palestras que eu faço, nas conversas que eu tenho, falado que tem profissionais aí, até advogados mesmo, licenciados aqui nos Estados Unidos, agindo com tamanha irresponsabilidade, gerando, eu falo que eles estão gerando uma pandemia de doença mental dentro da comunidade brasileira. É impressionante a quantidade de clientes nossos, de conhecidos, né, que nos abordam falando: caramba, dei entrada no hospital com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, meu marido, minha esposa tá à base de calmantes, porque com notícias do tipo: olha,
Tava em casa, entraram na minha casa e deportaram o meu marido, minha esposa, sem qualquer motivo aparente. Gente, e assim, o que a gente tem pedido nesse momento é calma, sabe? Calma, respirem, sejam racionais, tá? Procurem buscar a informação correta, tá? E a gente está numa força-tarefa realmente de trazer a calma para as pessoas, porque eles estão achando que realmente a imigração está atuando sem critério, que eles vão sair deportando todo mundo se olhar para você e não gostar de você. As pessoas estão evitando, né? A gente tem relatos, você vai falar também das pessoas que você conhece. As pessoas estão evitando ir trabalhar, as pessoas estão largando o trabalho, as pessoas estão evitando ir em restaurantes, evitando ir para a rua, com medo de serem deportadas. E o que é mais alarmante, Gabi, pessoas que estão legais aqui no país, até os que estão legais, estudantes, pessoas com visto de turista ou pessoas com algum outro tipo de visto de trabalho que estão legais, com medo de ir para a rua, de serem deportadas, terem o seu visto cancelado. Pô, e isso não tem qualquer embasamento, nem teórico, nem prático para isso, pessoal. Eu acho que é muito importante a gente focar nisso. Primeiro, a gente conseguir fazer essa diferenciação. Quem de fato tá com status e quem não tá com status. Que é de fato quem o Trump vai, vamos falar assim, tá tentando atacar mais. Isso. Mas mesmo assim, é humanamente impossível tirar todos os imigrantes que estão sem status aqui dos Estados Unidos, né? E assim, Léo, até sendo um pouco mais rasa, na época que o Trump foi eleito, eu recebi mensagens de gente falando que tava cancelando viagem a turismo, achando que brasileiro não ia mais conseguir entrar de forma nenhuma nos Estados Unidos. Então, assim, realmente tem alguns vídeos, algumas coisas que a gente acaba vendo que a gente tem que filtrar, a gente tem que pensar um pouquinho. Lá no início, o Trump falou também aquela questão de que as crianças que nascessem aqui não iam mais ser americanas se os pais não tivessem status. E, gente, a gente sabia que isso era contra a Constituição, só se mudasse a Constituição americana, não é uma coisa tão simples assim, né? Eu acho que a desinformação, ela causa esse tipo de coisa porque as pessoas param de ter a racionalidade, de entender também, de estudarem todas essas questões, né? Até dando um spoilerzinho, eu estou trabalhando num livro sobre isso, que mostra a importância dos movimentos migracionais, os movimentos de mobilidade global para os países. E os Estados Unidos não é diferente. Os Estados Unidos é um país que, na sua essência, foi formado por imigrantes, né? As 13 colônias, quando a gente volta lá na questão das 13 colônias, a diferença dos Estados Unidos em relação ao Brasil, por exemplo, o Brasil, os países da América do Sul eram colônias de exploração, enquanto os Estados Unidos não. As pessoas que vinham para cá eram em busca de uma vida melhor, uma vida mais próspera do que aqueles tinham na Inglaterra, no caso, na época, na Europa. Então, desde a sua essência, tá? Os Estados Unidos, o povo americano é acostumado com os imigrantes. Os Estados Unidos precisa dos imigrantes. Então essa questão até que foi abordada há pouco tempo, me perguntaram, eu falei, cara, é questão de tempo isso ser cancelado, isso é inconstitucional, isso é uma cláusula básica ali da Constituição americana, a questão do ius solium, né, do direito dos nascidos nos Estados Unidos serem americanos, até porque foram essas pessoas que são a base da sociedade americana. A sociedade americana foi formada por estrangeiros que tiveram filhos nascidos aqui. Então, os filhos desses estrangeiros são os primeiros americanos. Então, como que você vai voltar no tempo e negar isso, sabe? Então, assim, as pessoas têm que ter mais calma em relação a isso e diferenciarem o que é uma bravata de campanha, o que é uma agenda de campanha, com o que pode realmente ser realizado. Eu ouvi falar também, até quero saber se você concorda, que o Trump faz essas coisas, assim, nesse primeiro momento, que o Trump gosta de falar bastante, a gente sabe, para primeiramente agradar a base. Aí depois as coisas vão se acalmando, né? Porque, enfim, ele, por mais que seja presidente, ele não tem essa... Ele não é um ditador, né? Exato, não vai conseguir fazer tudo, de fato. Então, o sistema legislativo, Gabi, só te interrompendo, desculpa, ele é feito para isso. Ele é feito para limitar os poderes do presidente, né, no caso. Então, qualquer vontade do Donald Trump precisa passar por análises dos senadores, do Congresso. Então, assim, coisas que são mais graves, como essas mudanças em relação à regra de vistos, regra de nacionalidade, tudo isso precisa passar por um processo legislativo. Não é o Trump que vai querer
isso. Onde ele pode mexer é nas questões de decretos, né, atos ali que ele tem alçada para fazer isso, tá? E aí isso vai diretamente, não em mudar a lei, mas em exigir ações que talvez por falta de pessoal ou por outras demandas, as autoridades imigratórias não tomavam essas ações por uma série de motivos. E é bom a gente sempre pontuar aqui, Gabi, né? Eu acho que é importante para os teus seguidores também. Gabi, a Leon Group, a gente nunca assumiu posição política nenhuma, nem é nosso interesse entrar na seara política, tá? Como a gente falou na abertura, já é o terceiro presidente que a gente comenta, então a nossa ideia é vir aqui falar da realidade, tá? Sem qualquer juízo se é bom, se é ruim, se o Trump é bom, se é de esquerda, direita, a gente não tem esse juízo, não nos cabe trazer aqui para esse conteúdo juízo político, tá? Então, eu acho que é bom esse papo para a gente mostrar para as pessoas o que o Trump consegue fazer, o que ele não consegue, tá? E o que não só o Trump, quanto a estrutura da polícia migratória, das autoridades migratórias, consegue realmente tornar um fato, né? É importante a gente conversar sobre isso. Então, Léo, vamos voltar um pouquinho e vamos falar, então, quem tá aqui legal, quem tá com seu status válido, realmente não tem com o que se preocupar, pode ficar 100% tranquilo. Bom a gente criar essa hierarquia aí de preocupação, né? Exato. Eu tenho brincado que eu tenho feito isso. Feito uma hierarquia de quem deve se preocupar. Que nível de preocupação você deve ter. Vamos lá. Como a Gabi falou, existe uma agenda de campanha, né? Que o Trump, ele precisa justificar, né, as pessoas que votaram nele, a base eleitoral dele, sobre o que ele prometeu na campanha. Então, ato contínuo, ele assumiu, tomou posse, já fez os decretos lá relativos à imigração. Ele, durante a campanha inteira, ele falou que iria combater os imigrantes ilegais que têm histórico criminal, tá? Então ele tem tentado isso, mais uma vez falando, tentado por quê? Porque hoje o ICE, ele não tem, a polícia de imigração, né? Eles não têm pessoal suficiente para irem atrás de todos os imigrantes ilegais que têm histórico criminal. Então a gente já restringiu a imigrante que está sem status e a imigrante que tem um histórico criminal. Então olha como a gente já fechou a bolha e mesmo assim ainda não é 100% efetivo, né? Vamos falar se você assim. tem status, a razão é zero para você se preocupar. Se você não está fazendo besteira, se preocupar, lógico, se você é um turista e vem para cá, toma álcool e vai dirigir, você tem que se preocupar, independente de você ter status ou não. Claro. Sabe, as pessoas estão confundindo situações. Você, mesmo estando com status, você pode perder o seu visto a qualquer momento se você não cumprir com os atributos que aquele visto lhe permite, aquele status lhe permite. Se você é estudante, está trabalhando, você tem que se preocupar sim, e não tem autorização de trabalho. Se você está trabalhando informalmente, você tem que se preocupar sim. Independente se é o Biden, se é o Trump, se é o presidente que seja, você está cometendo uma infração, né, uma violação imigratória, e você tem que se preocupar. Eu acho engraçado isso, Léo, porque assim, ó, assim que o Trump assumiu, vamos falar, né, teve aquela questão do avião, as pessoas indo embora deportadas e tudo mais. E assim, nenhuma novidade em relação a isso, é só porque, claro, a mídia coloca o olho em cima daquilo ali e daí fala como se fosse uma grande novidade, mas que eu saiba, Obama foi o maior presidente com deportação, certo? Exatamente, as pessoas não verificam os números, né? A gente teve mais deportação no governo do Obama do que no do Trump. Então, e se a gente parar e for racional, você está sem status no país. Você vai ficar passando na frente da polícia imigratória no aeroporto? É uma opção sua. Será que o problema é o Trump ou é o fato de você estar sem status? Sabe? Então, não é que o Trump vai agora deportar mais nos aeroportos. Não. Na verdade, o tempo inteiro é arriscado você, sem status, ficar transitando em aeroportos, passando na frente de um policial do ICE. Eu vi que ia ter alguma coisa que só ia poder, porque, pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos você consegue viajar de avião interno, né, voo doméstico, mesmo sem status. Mas eles estavam querendo fazer um projeto para ter que ter aquela identidade real que eles falam. Real ID, né, que seria a driver license, esses documentos que você não precisa andar com seu passaporte. Porém, nunca, isso é uma legislação mundial, o passaporte ele é um documento mundial de identificação.
Então, nunca eles vão poder te proibir de viajar com o seu passaporte. A lei pode vir para permitir que você não precise portar o seu passaporte. Tá? Então, passaporte sempre é um documento de viagem, ainda que seja interna. Tá? Então, o risco não é no momento do check-in na companhia aérea. A companhia aérea não vai te denunciar, não vai analisar se você tem status ou não. O risco é o aeroporto é um local onde autoridades imigratórias circulam, a polícia imigratória circula pelo aeroporto e eles têm a discricionariedade de te olhar e fazer uma abordagem. Não é a polícia de rua. A polícia de rua não vai ficar procurando se você tem status ou não. Mas dentro de um aeroporto, a chance de você cruzar com a polícia de imigração ela é muito maior. Então, e eles, se olharem para você e desconfiarem de alguma coisa, eles podem sim perguntar ali qual é o seu status. Aí tem outras situações. Você precisa dizer qual é o seu status? Não. Aí são reações que você pode ter em relação a uma abordagem da polícia imigratória, mas aí eu acho que é um assunto para outro vídeo mais específico, já que a gente tem muito mais assunto para falar aqui. Então, voltando na questão de quem deve se preocupar. Se você está fora de status e tem um histórico criminal, lembrando, Gabi, o meu vizinho foi deportado, eu tinha um amigo do futebol de domingo ou da igreja, que ele era tão bonzinho, mas ele foi deportado do nada. Entraram na casa dele e deportaram ele. Aí a pessoa não vê que lá quando essa pessoa está há 30 anos nos Estados Unidos, quando ele tinha 18, 19 anos, 20 anos, ele saiu com os amigos dele, bebeu, dirigiu sob influência de álcool e tomou um DUI, que é uma multa por estar dirigindo alcoolizado. Isso é considerado um crime hediondo, um felony aqui nos Estados Unidos. Esse crime ele fica 30 anos no seu histórico. A pessoa hoje pode ser um santo, mas se ele tem esse histórico de crime na vida dele aqui nos Estados Unidos, ele vai ser prioridade para ser deportado, sim. Então o seu vizinho que é muito bonzinho, que é pai de família, ele tem um histórico criminal, sim, na conta dele. E muita gente não fala isso. Não, eu não tinha crime, não. Tinha sim, tá? Léo, mas aí o outro tem certeza, foi deportado junto com ele. É aquilo. É o azar de estar no lugar errado na hora errada. Se eles vão atrás de um criminoso que está no restaurante que você trabalha informalmente, atrás dele, e você está do lado dessa pessoa, pode ser que o ICE te aborde e pergunte qual o seu status migratório também. Se você tem autorização de trabalho para estar ali. Então pode ocorrer de você estar no lugar errado na hora errada. Então o que eu aconselho, isso aí também não é criando qualquer, saiba melhor o lugar que você está indo, né? Se você está sem status e as pessoas que você está andando. Né? Qual é o histórico dessas pessoas aqui nos Estados Unidos? Isso você tem que observar, porque pode te colocar numa situação de estar no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada do seu lado. Então eu acho que é legal a gente falar que quem está em alguma situação aqui, às vezes é bom até buscar se informar o que pode fazer para ficar um pouco mais tranquilo, né, Léo? Talvez aplicar alguma coisa aqui, procurar um ajuste. É possível fazer alguma coisa nesse sentido? Exato, Gabi. A gente sempre tem, um mantra nosso, né? Desde que a gente começou a nossa parceria, a gente sempre fala, não fique sem status, cuide do seu status, porque realmente te evita, nesse tipo de situação, né, você tá exposto. E é muito legal a gente comentar, a gente conversando em off aqui, você tinha comentado comigo, tem pessoas inclusive com medo de dar entrada em algum pedido legal, né, dentro do direito delas aqui nos Estados Unidos, com medo desse pedido ensejar uma ordem de remoção. Né? Tem advogado falando isso. Pessoal, isso está mostrando uma boa fé, na verdade, calma, assim, porque é parar um pouquinho e ter a racionalidade de pensar assim, caramba, eles não estão dando conta nem de deportar os criminosos, eles vão se importar com quem está tentando fazer o certo, quem está pagando taxa, quem está custeando o salário deles, sabe? Porque o INSS é um órgão que vive de taxas, você está custeando o salário deles e eles vão atrás de você porque você deu entrada num pedido de algo que você acha que tem direito, sabe? E aí já abre o ensejo também para uma situação que tem ocorrido, que é o pedido de asilo infundado, sabe, Gabi? É um assunto que depois a gente pode até gravar um vídeo específico sobre isso. Pessoas orientando,
para você se blindar de ser deportado pelo Trump, você pede um asilo porque o asilo vai te dar uma proteção. Não, pessoal, não entra nessa balela. A pedido de asilo infundado é crime, é fraude migratória. Você teve alguma ameaça grave e iminente à sua vida, à integridade física sua, de alguém da sua família? Se você não teve, isso é a razão básica de um pedido de asilo, por perseguição, né, política, religiosa ou social, se você não, ou étnica, né? Se você não teve nenhuma dessas razões, você não tem direito a pedir um asilo. O asilo não vai te dar proteção alguma. Pelo contrário, você pode ser enquadrado em um crime imigratório, uma fraude migratória, e ser banido para sempre de pedir qualquer coisa aqui nos Estados Unidos. Você vai querer entrar nisso com a falsa premissa de que vai ganhar tempo, vai se blindar? Não, tá? Não entra nisso. E se você é um imigrante qualificado, um imigrante que tem todos os atributos para pedir, por exemplo, um visto de profissionais qualificados, né, a categoria é B aí, é B3, é B2, é B1, pessoal, é B5, tem gente de B5 com medo, que é o visto de investimento de $1 milhão. Pessoal, não é para vocês essa preocupação, tá? É como a gente falou aqui de agenda de campanha, a agenda de campanha do Trump é essa. Perseguir os criminosos, os ilegais criminosos, e valorizar a imigração qualificada. Eu vi um vídeo do Trump que saiu e ele falou que a gente vai sim precisar do imigrante Exatamente. qualificado, né? Então isso até já leva a gente falar, porque eu sei que muitos de vocês que estão assistindo a gente estão no Brasil e estavam pensando em vir para cá, mas fica assim, pô, mas agora com o Trump vai ficar impossível para o brasileiro ir. E não é verdade, né? Esses vistos já estavam antes dele e vão continuar da mesma forma. É incrível, né? Que a gente comenta, as pessoas, e aí, Léo, qual o panorama? O que você acha dos próximos... Para mim, sendo bem honesto, para a maioria da nossa clientela, que são profissionais qualificados, vai ficar melhor ainda. O cenário ele é extremamente positivo, pessoal. Fazendo uma análise aqui geoeconômica, aqui, socioeconômica do que vem pela frente, é público e notório que isso aconteceu no outro mandato, o mandato do Trump foi um pouco ofuscado pela pandemia, né? Porque ele pegou 3 anos de pandemia. Porém, é notório que a economia americana se aquece no governo do Donald Trump. Por quê? Ele adota uma política protecionista, né? Sobretaxa produtos estrangeiros e tira a carga fiscal de empresas americanas. O ato consequente disso é as empresas acelerarem suas produções, né? Ele já ordenou que algumas montadoras parem de produzir carros no México, Canadá, tragam suas produções para os Estados Unidos. Pessoal, isso demanda pessoas. Mão de obra. Isso demanda mão de obra. Então, você acha que na atual situação, os Estados Unidos já não dão conta da geração de vagas de pessoas qualificadas? Com a atual situação. Imagina o Elon Musk, é o braço direito dele nesse mandato atual, já assumiu um compromisso de investir mais de 600 bilhões de dólares nas empresas dele e vai gerar a necessidade de profissionais. E ele é um dos grandes partidários da contratação de profissionais estrangeiros qualificados pelas empresas americanas, até para intercâmbio de tecnologia, de conhecimento. Então, assim, o cenário, se você é qualificado, pelo contrário, agora é a hora. Se você ficou receoso com o Trump, não. Agora nunca esteve tão favorável você, profissional qualificado, se candidatar a vir para os Estados Unidos. Agora é a hora. Se prepare, porque vai vir uma demanda gigantesca de profissionais qualificados para os próximos anos. As empresas americanas vão acelerar, vão crescer e vão precisar de profissionais como você. Talvez você que está aí sentado assistindo a gente, você pode ser esse profissional demandado. Eu sempre peço para as pessoas, Gabi, que são qualificadas, fazerem um teste. Engenheiros, profissionais de TI, área de tecnologia, faz um teste. Entra no LinkedIn ou no Monster, no Indeed, esses sites de emprego americanos, e se candidata para algumas vagas. Eu duvido que você não vai ser abordado por todas as vagas que você se candidatou. É loucura, né? É surreal. Onde que normalmente para o teu processo seletivo? Você tem autorização de trabalho? Você tem green card? As pessoas, elas confundem muito isso. Elas acham que
vou entrar em contato, a empresa vai querer me contratar, mas a empresa quer te contratar, tudo bem. Só que não necessariamente ela vai bancar um visto para você. Aí já são outros 500. Então você já tem que estar pronto para poder atuar naquela vaga ali que você solicitou, né? Então, assim, se você chega legal, com a documentação, com a autorização de trabalho, privilégios legais de trabalho, né, tudo certinho, eu duvido que, ainda mais com o que está por vir, que você passa uma semana desempregado aqui nos Estados Unidos. A realidade é essa. É verdade, Você pode falar mais do que eu, né, Gabi? Não, é que você está verdade. aqui mais presente. As pessoas que têm documentação, eu não conheço ninguém que não esteja trabalhando. Não existe, não existe. Realmente, querendo ou não, aqui essa questão do desemprego é... Qualquer loja que a gente vai, qualquer empresa que você pensar hoje vai estar contratando. Eu já entrei em contato com o pessoal, por exemplo, da Disney, da Universal, e eles falam, qualquer área a gente está contratando. Ainda mais agora expandindo, falando aqui de Orlando, né, Parque Novo, enfim. Então, realmente é muito necessária a mão de obra e sempre está se precisando de pessoas aqui. E é isso. Então, assim, eu acho que a razão desse vídeo, né, Gabi, é a gente acalmar vocês que estão assistindo a gente. Não tem debandada de brasileiros, não tem... Existe, sim, uma preocupação crescente de quem está no foco da agenda da campanha do Trump, que são os ilegais, primeiramente os que têm histórico criminal e quem está ilegal também. E ele tentar evitar esse pessoal que está vindo, né, Léo, principalmente pela fronteira, que a gente teve uma grande questão no último governo do Biden. Então eu acho que o principal objetivo também é isso, né, tentar dar uma segurada, não deixar esse oba-oba. E, sendo bem honesto, se você, né, porque assim, a gente precisa acalmar inclusive quem está nessa situação. Se você está nessa situação, calma, não tem motivo para pânico. Ninguém vai entrar indiscriminadamente na sua casa. Se você não tem um histórico criminal, o risco é o mesmo. Agora, tenha mais um cuidado de saber com quem você está andando. Se você trabalha com alguém que tem um histórico criminal, porque aí sim, aí você pode estar na hora errada, no lugar errado. Mas fora isso, você circular, você ir no mercado fazer compras, você ir sei lá, no seu futebol de domingo, na sua... Ah, estão falando que eles vão entrar em igreja, em restaurante de brasileiro. Isso. Pessoal, não. O pessoal falou muito aqui que as igrejas sentiram realmente que o movimento caiu. E os restaurantes também, né? Então, assim, a gente não adianta... Vai ficar aqui para viver nesse desespero? Também não faz sentido, né? Exatamente. Você acha que você vai se esconder por 4 anos? Então, assim, não tem motivo para pânico. Você não tem que ficar no pânico. Tem que tomar alguns cuidados adicionais? Sim, tá? A pessoa que está fora de status, ela sempre esteve em risco. A realidade é essa. Vamos ser honestos aqui. Se você está sem status, o risco ele existe. Você sabe que você está sujeito a um processo de remoção ou uma abordagem da polícia imigratória, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu não enxergo, se você não tem um histórico criminal, se você não tá fazendo nada de errado, assim, em relação a um crime, alguma coisa, os cuidados que você tem que ter são os mesmos que você tinha no governo do Biden, do Obama, entendeu? Eu não tô aqui para falar que é muito legal você estar sem status. Não é o meu papel, eu não posso de forma alguma justificar uma situação dessa, até porque a gente sempre, né, comenta muito aqui a importância de você estar legal no país. Mas o conselho que eu posso te dar, se você está fora de status, é tomar os mesmos cuidados que você tomava em outras administrações. E o cuidado adicional de saber se você está andando ao lado ou num ambiente que tem uma pessoa com histórico criminal que pode ser uma prioridade da polícia migratória. Então, gente, o que vocês têm que fazer agora? Vou aproveitar e já vou explicar para vocês até como que foi quando a gente quis vir para cá. A gente buscou um escritório de imigração que vai poder falar qual é o melhor tipo de visto. A gente não pode se autodiagnosticar, né, Léo? Exatamente. Então, é muito importante vocês entrarem em contato, marcar a primeira consulta, porque é ela que vai te dar todo o diagnóstico e o que você tem que fazer para o seu sonho, de fato, sair do papel. Os contatos da Leon Group para você marcar essa primeira consulta sempre estão na descrição do vídeo. Pode deixar também aí no primeiro comentário fixado. E marca a consulta, que daí você vai explicar tudo bem direitinho, qual é o seu histórico, história da sua família, do seu marido. E daí sim vocês passam a resposta para a pessoa, né, Léo? É muito importante sempre você ter a conversa com o advogado, tá? Assim, a gente conversa aqui, né, Gabi? É bom a gente sempre ressaltar isso. Aqui é um bate-papo, é a título informativo, né? Para vocês entenderem mais ou menos como as coisas funcionam. Mas um aconselhamento jurídico propriamente dito tem que ser
em sede de uma reunião privada sua com um advogado, um dos nossos advogados. A gente tem advogados licenciados aqui nos Estados Unidos, advogados brasileiros que podem te ajudar se você está no Brasil. E o ideal é que você faça, agende, né, como a Gabi falou, dê o primeiro passo, agende uma consultoria com um desses advogados para eles poderem conversar, analisar o seu caso com todas as nuances, todas as particularidades do seu caso e te darem o aconselhamento mais adequado para a tua realidade, para o teu perfil, tá? Mas a mensagem que eu acho que tem que ficar nesse vídeo, Gabi, é calma, pessoal, vamos acalmar, não tem motivo para desespero, pânico, mantenham a rotina de vocês, mantenham a vida de vocês e cuidem da mente de vocês, pessoal. Não vamos entrar numa síndrome ou num estado coletivo de desespero, de pânico, porque isso não faz bem para a nossa comunidade, isso traz problemas. Desde que a gente falou, são restaurantes que estão passando o sufoco porque os frequentadores não estão indo mais, empresas que estão ficando sem seus funcionários. Não, pessoal, calma, não vamos entrar nessa maluquice. A gente sabe que tem muita gente que vem para a internet com objetivos escusos de criar esse pânico. Não entre nesse pânico, porque essas pessoas estão com má intenção e vocês não podem ser vítimas desse tipo de gente inescrupulosa. É isso aí. Então entre em contato aí com o pessoal da Leon Group. Aproveitem. É isso, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.